Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós, nesta oportunidade, estaremos comentando junto convosco. Estaremos junto aí para comentar a lição de número 3, lição da classe dos adultos, que tem como título Acabe e o profeta Elias. Muito bem. Nesta oportunidade, nós, só para a título de informação, nós estamos aí no terceiro trimestre da nossa lição, onde estamos estudando um tema geral, o plano divino, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Tá? Então, o comentarista é Cleito Ivan Pomerning, não é? Que é o comentarista dessa lição, e nós estamos aí aprendendo com respeito à historicidade dos reis de Israel e todos os seus fatores que implica aí nas idolatrias que cometeram, nas boas administrações que alguns cometeram e também nas atrocidades que muitos deles cometeram, tá certo? Estamos trabalhando bastante sobre a história de Israel, não é? Tem aqui algumas fontes e além do que a revista também já apresenta, tá certo? Então, lição de número 3, ela está embasada em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 29 e 30, capítulo 17, versículo de 1 a 7 e capítulo 18, versículo de número 17 a 21, tá certo? Temos aqui algumas curiosidades que daqui a pouco estarei passando aos irmãos para que possamos aí nos achar dentro desse contexto, tá certo? Muito bem. E para isso, irmãos, nós temos que trabalhar agora um pouco da exegese do texto do capítulo 16, visto que só são dois versículos. Capítulo 16, versos 29 e 30 diz assim: E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os foram antes dele. Isso quer dizer que ele foi o pior dos piores, né? No capítulo 17, no seu versículo 1, está escrito assim, capítulo 17 de 1 Reis, ok? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Versículo 2: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, né? Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo de número 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Versículo de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo número 6. E os corvos lhe traziam pão e a carne pela manhã, pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra, não havia chuva sobre a terra. No capítulo 18, no verso de 1 Reis, versículo 17, diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, não é? Ou seja, ele prestava vários cultos em todos quanto tinha templos ali, referendado que Baal era adorado, ele Acabe prestava culto, por isso é chamado, prestava culto a Baalins, né? E agora, pois, envia junto a mim
de todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe todos os mensageiros e todos os filhos de Israel, juntou os profetas no Monte Carmelo. E disse Elias: se chegou todo o povo, e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor Deus seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Muito bem. Meus irmãos, nós podemos observar que, além da CPAD, o comentarista coloca aqui nos seus comentários da lição sugestão, como no caso aqui, conheça mais. Ele colocou o estudo Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, da CPAD, página 219, página 245. Nós temos também outros materiais. Podemos apontar aqui a essência do Antigo Testamento. Podemos ver também outros materiais, a exemplo de Israel, que a história de Israel no Antigo Testamento, muito interessante e vai fazer elucidação muito objetiva. Temos também uma história bíblica de Israel, né, muito importante, que também vai trazer elucidação. Temos aqui um material indispensável, os comentários de Matthew Henry, da CPAD, que você deve ter, né? Eu já deixo aqui na espreita, que fica tudo aqui embaixo. Eu já deixo aqui o material que eu estou usando também. O Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, de Russell Norman Champlin, né? Que vai tratar também de assuntos interessantes, vai trazer bastante, jogar luz nos textos em que estamos lendo, ok? Muito bem, e nós queremos nessa oportunidade apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, o cuidado de Deus para com seus filhos e a aridez espiritual do rei Acabe. Visto que isto já é exposto, nós vamos para a nossa aula. A nossa lição, como sempre, ela é dividida em tópicos. No primeiro tópico, o casamento de Acabe com Jezabel. O segundo tópico vai nos apontar Elias prevê a grande seca. No terceiro tópico vai nos apontar, vai nos dizer o encontro de Deus com Acabe, não é? Com certeza nós teremos aqui assuntos sobejos para aprendermos bastante, tá certo? Então vamos lá. Como já diz o texto, Acabe foi um dos reis mais perversos, mais em termos de, não só perverso, mas em termos também de violar o culto a Deus, né? Ele foi um dos piores, né? Já trouxemos aqui algumas informações, né, em aulas passadas, mas Acabe ele foi um dos piores reis no quesito também de adoração, né, que ele casou com Jezabel, né, e ela trouxe também outros modelos nefastos de adoração a deuses estranhos, que eu fiz aqui algumas anotações e logo estarei dizendo, certo? Mas aqui na revista está bem elucidando, né, sobre esse, trazendo bastante informações. As consequências das escolhas erradas. Primeiro subtópico do primeiro tópico diz assim: Acabe introduziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa do que os reis que o antecederam. Além disso, ele cometeu o pecado, o excesso, cometeu o erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, né? Ela é Sidônia, chamada de Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, né? Diz que Aserá é esposa de Deus, né? Tem essa ideia aqui, que Aserá é esposa de Deus. Tem até um material aqui, deixa eu me ver se eu acho aqui, Jesus. Estamos aqui. E o material que a gente também está lendo que informa que Aserá é esposa de Deus. Um negócio assim meio bizarro, não é? Mas são informações de documentos antigos e de velhas heresia, por que não dizer, né? E assim sucessivamente. Eu acho, em próximas aulas eu apresento aqui, tá bom? Muito bem, para a gente não travar o vídeo aqui.
Então, o que ocorre? A rainha Jezabel, ela era perversa, né? Os dois deuses adorados pela nação vizinha de Israel, né? Conforme está em 1 Reis 16, versículo 31, né? E capítulo 18, versículo 19. Então, essa princesa dos Sidônios, né? Ela incitou tanto a maldade que que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 21, versículo de número 25. No capítulo 16, versículo 29, enquanto Uri extremamente era bem preparado militar, comercialmente, estrategicamente, ele falava e todo o seu histórico falava por si só, né? Nós vamos ver que Acabe é uma combinação de palavras hebraicas, irmão e pai. Então o termo refere-se aí a Deus e irmão, o relacionamento com Deus. Em outras palavras, Acabe significa o meu irmão, que também é o meu pai. Pode acontecer o meu irmão ou o meu pai. E acontece que Acabe não faz uso do nome. O nome é bom, a etimologia da palavra é boa, mas ele não faz jus ao nome, na oportunidade, né? Então a primeira avaliação que temos de Acabe é aquela que é dada pelo seu pai, né? Quando vamos ver no capítulo 16, versículo 25, né? Versículo 30, aliás, e assim sucessivamente. Então, com as suas causas, com os problemas da vaidade que ele trazia, que nós podemos perceber que Acabe teve mais um alto nível de degradação espiritual na vida de cada um dos seus reis, por exemplo, do norte, Nadab, filho de Jeroboão, Orim, o pai de Acabe, foi culpado por andar no mesmo caminho, sim. Jeroboão I, entendeu? Também trouxe vários problemas no quesito de adoração a Deus, né? Então Acabe seguiu com seus pecados, né? O pecado de Jeroboão fossem banais. Então isso se deu de duas maneiras. Primeiro, ele se casou com Jezabel, e segundo, ele instituiu a adoração a Baal como religião oficial da nação. Então esses dois problemas, um erro crasso, um erro grave, como está apontado na nossa lição, né? Então seu casamento com a princesa Fenícia, Jezabel, foi politicamente importante, porque demonstrou por uma eminência, crescimento, uma proeminência crescente da terceira dinastia de Israel, né? Então tudo em nome do seu egocentrismo. Foi o que aconteceu com Salomão também. Ele fechou aqueles acordos e depois o que sobrou para ele foi o nada, né? Para ter potencial, para ter, quando chegou os seus dias, seus fins dos dias, ele começa a se degradar entre si mesmo, né? E assim sucessivamente, porque ele não agradou ao Senhor. Foi um certo tempo e aí tudo bem, mas depois ele onerou, ele trouxe prejuízo para o seu próprio povo e assim se seguiu. Mas Acabe conseguiu ser pior do que esses reis que passaram, né? Então, como no caso da esposa estrangeira de Salomão, nós vamos ver, né, os resultados de Jezabel era extremamente competente, né? Altamente talentosa, poderosa, mas era uma pessoa muito má e podia aí influenciar Acabe para ser mal como ninguém também, né? Então, visto que quando ele se envolveu com ela, aí veio ele só obedecendo à vontade dela. É esse negócio, entendeu? Reino, ministério, se é você que está com a rédea na mão, segure e toca o barco. Se deixar terceiro, principalmente mulher, se envolver, vai ter dificuldade sim, e a conta virá. O preço é alto, não é? Então, enquanto ela não estava com seu marido, ele se comportava muito bem. Nós vamos ver isso no capítulo 20, no versículo 20, né? Mas o pai de Jezabel era um rei sacerdote de Baal lá em Sidom, não é? Ela era Sidônia, né? Da mesma forma que era princesa e sacerdotiva de Baal. O seu nome fenício significa Abizebel. Abizebel significa meu pai Baal é nobre, né? Então o nome dela já é um escrutínio para a adoração a Deus e para o Deus de Israel. Então os escribas hebreus deliberadamente tiraram uma letra do nome para que fosse aí conhecido como Jezabel,
ou seja, um nome que pode dizer sem honra, que quer dizer sem honra. O nome Jezabel quer dizer sem honra, né? E assim, vamos nós, aí serviu a Baal, se curvou diante dele, né? Foi ultrajante, que Acabe foi além de meramente combinar com uma série de crenças, né? Ele se tornou um adorador a Baal na sua plenitude, né? Ele começou a reinar, né? Conforme está no texto. Acabe começou a reinar sobre Israel no 38º ano do rei, do rei Asa, né? Conforme está no texto aqui. Então era um hábil governo, um aspecto não somente foi contagiado pelo pecado de Jeroboão, mas também com as práticas idólatras aí, devido a ter casado com a Sidônia, ou a princesa lá de Sidom, que era no caso Jezabel, né? Temos aqui o trágico fim de Jezabel, que foi profetizado por Elias, o homem de Deus, né? Então vamos trazer aqui um pouquinho dessa curiosidade. O nome Acabe quer dizer irmão do pai, ou, né, quer dizer irmão do pai. Existe na Bíblia 2 Acabes, né? O Acabe, que reinou por 22 anos, né, no capítulo 16, versículo 28 e 29, de Reis, que é esse Acabe que estamos falando, esposo de Jezabel. A história vai apontar ele como um dos piores no campo, no quesito de adoração verdadeira. Ele contaminou, adorou postes ídolos, os postes ídolos feitos por Jeroboão, né? Permitiu que sua esposa levasse a adoração a Baal, construiu o templo a Baal, construiu também postes ídolos para honrar Astarote, ou Astorete, entendeu? Está escrito assim também, os nomes se equivalem. Então, 1 Reis 16, 30, 33 vai apontar aí que ele tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, que era alimentado todos os dias na mesa de Jezabel. 1 Reis 18, 19. Então, e os verdadeiros profetas de Jeová, eles foram mortos a fio pela espada, né? Pelo fio da espada, e um encarregado da casa de Acabe, um homem de fé, ele escondeu 100 daqueles profetas, dos profetas do Senhor, 100, e eles ocultou em uma caverna, e eles subsistiram ali a pão e água. É o que está no texto em 1 Reis, capítulo 3, capítulo 18, versículo 3, 4, versículo 13, 1 Reis 19 e 10. Então, Acabe era um falso profeta entre os exilados, e outro Acabe era um falso profeta. Eu estou falando de 2 Acabe, né? O outro Acabe era um falso profeta, que foi exilado lá de Babilônia, né? Os filhos de Colaias, né? Filho de Colaia. Jeremias vai fazer referência a ele no capítulo 29, versículo 21 a 23, e quando Jeremias faz referência, diz que Jeremias preconiza para ele que ele seria um profeta, ele era um profeta mentiroso, claro, e seria assado pelo fogo por Nabucodonosor, não é? Já Elias, nós temos 4 na Bíblia. Nós temos Elias, a palavra Elias quer dizer Jeová é meu Deus, cujo nome é Jeová, ou Jeová é meu Deus, ou cujo nome é Jeová. No caso do profeta Elias é Otisbita. Esse nome é composto por 2 nomes divinos, El e Yah, não é? O El significa poder, e o segundo é a abreviação de Yahvé, que é o Deus eterno, não é? E Tisbe é uma referência bíblica que está dizendo que ele é de Tisbe, e nos aponta que ele é da região de Gileade. Tisbe é uma localidade que ficava em Gileade, embora alguns documentos do texto masorético vai nos apontar, isso é só a título de curiosidade, vai nos apontar que também que essa localidade ficava na região de Naftali, nas tribos de Naftali. E também no livro deuterocanônico, ou como nós dissemos, apócrifo, ele é conhecido, Tobias capítulo 1, versículo 2, vai nos apontar isso aí. Vai dizer que ele era uma indicação do texto masorético, e a maioria dos eruditos segue o que diz a Septuaginta, que aponta que Tisbes faz parte de Gileades. Então é com essa que nós vamos ficar, né? O que é que também está no texto. Eu só estou trazendo essa informação para que possamos só despertar nossa curiosidade, e quando alguém citar isso e tentar
firmar como verdade e você contestar, ok? Então, dentro desse contexto, nós podemos observar que, deixa eu estar procurando um texto aqui para fazer uma leitura. O texto para fazer uma leitura aqui rapidinho. Então, eu estou falando de quantos Elias existem. Primeiro, Elias, o profeta. Depois, o Elias, filho do benjamita Jeroão, habitante lá de Jerusalém e cabeça de sua casa, está escrito em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 1, versículo 27 e 28. E também Elias, sacerdote levita dos filhos de Harim, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 8, né? E Esdra, capítulo de número 2, versículo 1, versículo 2, versículo 39, e Esdra, capítulo 21, versículo número capítulo 10, Esdra, capítulo 10, versículo 21, 44. Depois tem um outro, Elias, que era descendente de Elão, né? Que estava entre os que estava aconselhando Esdra, exortando Esdra para se despedir, para deixar as suas esposas estrangeiras quando veio lá do cativeiro babilônico, ok? Essa referência está em Esdra, capítulo de número 10, versículo 26 e 44 também, não é? Então essas informações são informações importantes que nos levam aí a gente pesquisar, buscar e assim sucessivamente. Então, que possamos aí estar trazendo informações sobre ele aos irmãos. Informações importantes, ou melhor, né? Então, já trouxe aqui a perversidade de Jezabel e de Acabe, e como Deus cuida do seu povo, né? Como Deus cuida do seu povo. No tópico 2, Deus, ele vai trazer, Elias prevê a grande seca. Então, a intervenção, Deus já entra em ação, em razão de sua idolatria e atrocidades. Acabe é considerado o pior rei de todo Israel, conforme já disse isso, né? Por causa de seus atos pecaminosos, perversos. Então o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei. Ele deu uma sentença que não mais haveria chuva. É quando houve seca sobre a terra. Então eu falei aqui de 4 Elias e 2 Acabes, é isso? Jezabel eu não encontrei 2, só encontrei uma mesmo, não encontrei mais, né? E quando fala que Acabe era idólatra, que tipo de adoração, quais as formas de adorações apontadas na Bíblia? Adoração à imagem, oferecimento de sacrifício a imagens, adoração a deuses falsos, serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, né? E adoração a demônios, né? Também é a idolatria, manter ídolos no coração, no próprio coração, e a adoração aos espíritos dos mortos. A cobiça também é uma idolatria, e a sensualidade também é idolatria. No primeiro, adoração à imagem, eu cito Isaías 44, versículo 17, cito no próximo, oferecimento de sacrifício de imagem, Salmo 106, verso 38, também os deuses falsos, Deuteronômio 30, versículo de números 17 e Salmos 81, versículo 9. Cito também Deuteronômio 7, versículo 4. Cito 2 Reis, capítulo 17, versículo 35. Também cito Êxodo, capítulo de número 32, versículo 46. Cito Salmos, capítulo 10, versículo 6, versículo 18 e versículo 20. Né? E também adoração ao demônio, eu cito Mateus 4, versículo 8 e versículo 10, 1 Coríntios 10, versículo 20, e manter o ídolo do próprio coração, eu cito Ezequiel, capítulo de número 14, versículo 3 e 4, e cito também a adoração aos espíritos dos mortos, cito o Salmo 106, verso 28, e também a questão da cobiça, que são ídolos, ou idolatrias que você pode, forma de idolatria que você pode cometer. Cito também a cobiça, Efésios 5, versículo 5, Colossenses capítulo 3, verso 5, e a sensualidade está em Filipenses capítulo 3, verso 19. Temos que fugir dessas situações para que possamos ter um culto, prestar um culto, adorar a Deus todos os dias, continuamente, sem fragmentação, não é? Porque fraqueza todos nós temos, mas não podemos nos dobrar
a idolatria. É isso que o texto nos aponta, né? É isso que o texto nos leva dentro desse viés aqui, tá certo? Muito bem. Então, dentro dessas verdades bíblicas, podemos encontrar, por exemplo, Elias e o tibista eram moradores de Gileade, disse Acabe: o Senhor vive, o Senhor diante do rei de cuja face estou. Então, esse profeta, ela introduz abruptamente quando o Melquisedeque, seu nascimento, pois o chamado para o ofício profético não é registrado. Ele deveria ser chamado Tisbete ou Tisbe, um lugar ao leste da Jordânia, né? Então, Tisbe de Gileade, ou morador, implicando aí que ele não era israelita, mas um ismaelita. Isso é alguns documentos que apontam, né? Mas isso são conjecturas, e vamos continuar com o texto bíblico. Só existem as conjecturas, não é? Essas conjecturas, por que tratamos aqui no canal? Porque alguém que se acha sabido pode tentar induzir você a mudar do que a Bíblia diz. A Bíblia disse, está dito, não é? A nossa revista nos aponta sobre a intervenção divina, depois vai falar no subtópico 2, do segundo tópico, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca demonstra a Israel que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve que enfrentar as dificuldades da falta de água, do alimento, mais tarde de fugir de Acabe, e mais tarde teve que fugir de Acabe, de Jezabel, que o ameaçava constantemente de morte, né? Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois ele foi alimentado por corvos, com pão, com carne, 2 vezes ao dia, assim era feito. Capítulo número 17, versículo número 6 de 1 Reis, que está apontando. Então, e quando a água do ribeiro do Querido secou, o Senhor, mais uma vez, sustentou ele, usando a viúva lá de Serepta, né? Então, é o cuidado de Deus para com os seus. Se você obedece, não tem como dar errado. Deus vai honrar a sua obediência a Ele. Glória ao nome do Senhor nosso Deus, certo? Então, dentro dessa premissa, o termo, quando nós vamos ver no texto onde Deus sempre cuida dos seus filhos, na casa da viúva, Elias realizou um milagre da multiplicação da farinha, do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade, né, de ingrediente para se alimentar. Ele diz: não, faz primeiro para mim, não é? Veja a responsabilidade, não é? Faz primeiro para mim. Então ele pediu a ela que fizesse primeiro o bolo para ele, e a viúva obedeceu a ordem de Elias. Isso nós sabemos. Acho que essa lição é bastante simples e que nos traz lições simples, mas muito claras e objetivas, né? Então, quando ele partiu dali, a palavra do Senhor, nada faltou para aquela mulher e para sua família, conforme está escrito no capítulo 17, versículo 14 de 1 Reis, ok? Então, a sua história, essa história aí nos mostra que Deus cuida dos que proferem a sua verdade, dos que defendem a causa dos órfãos e da viúva. Então Deus está sempre à disposição do lado certo. Deus nunca vai estar do lado errado. Nunca. Só lembrando que todas as criaturas, toda a criação pertence a Deus. Então Ele faz com a criação conforme lhe apraz, né? O terceiro tópico diz assim: o encontro de Deus com Acabe, de Elias, aliás, o encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido, a idolatria que insiste em desobediência do rei de Israel provocaram a parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo, não é? Então a total falta de discernimento espiritual, para que perceba que o Deus estava fazendo, que era Deus que estava fazendo através do profeta Elias, né? A falta de discernimento trazia a eles essa questão. Então a impossibilidade de se arrepender, ao mesmo todas as evidências que ele estava ali visível, está vendo os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre aquela nação. A primeira palavra porque o rei dirigiu a Elias foi a de acusação: és tu perturbador de Israel? Então ele já veio atacando Elias de uma forma terrível, né? És tu perturbador de Israel? Você
é uma violenta briga que aconteceu. Acabe pensou que em submetê-la à submissão, mas o profeta ousadamente, ele indisfarçadamente disse ao rei que a calamidade nacional era rastreável, principalmente para o patronato, né? É a prática da idolatria da sua própria família. Ele disse: ó, isso aí é culpa de vocês e sua família. Enquanto repreendia os pecados, Elias prestou todo o respeito ao alto grau do ofensor, né, porque ele era rei, e ele exortou o rei a convocar, em virtude de seu mandato real, uma assembleia pública, né, em cuja presença poderia ser a solenidade decidido aí qual era o perturbador de Israel, né, qual era o perturbador. Não se podia resistir ao apelo. Então Acabe, por quaisquer motivo, consentiu com a resposta de Deus e dirigiu-se e anulou a questão. Então observe que ele saiu xingando, saiu depreciando, né? E ele respondeu: és tu perturbador de Israel, a casa do teu pai, deixando os mandamentos do Senhor? Foi aí Elias foi e respondeu no versículo 18, né? Eu não perturbei a Israel, mas sim tu e tua casa, né? Deixando o mandamento do Senhor e seguindo a Baalins, conforme disse no início do vídeo, o que significa essa nomenclatura Baalins, né? E assim sucessivamente. Então a palavra do rei que o rei dirigiu foi de acusação logo. Então, em seu coração estava endurecido, e a razão da recorrência do pecado é que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual que estava vivendo Acabe e a nação, por que não dizer. Então, a sequidão espiritual desse rei, sempre que alguém se torna aí um contumaz pecador, de modo a não mais discernir ou intentos do próprio coração. Então ele estava desse jeito, não estava vendo mais nada, a visão totalmente ofuscada e depreciada pelo pecado que estava assolando de uma forma terrível, não é? Então podemos observar que no versículo 19 do capítulo 18 diz assim: envia, pois, agora, juntai-me todo Israel no monte do Carmelo, 450 profetas de Baal, 450 profetas dos bosques, que come na mesa de Jezabel. Os profetas de Baal e profetas de Azera, da sequência aí, que parece ser o primeiro, veio apenas esses últimos, antecipando algum mal, evitou aí o comando do rei. Então, isto, comer na mesa de Jezabel, isso não na mesa real, onde eles jantavam, né, mas foram mantidos nos seus estabelecimentos de cozinha, ele que mantinham, né, conforme 1 Samuel, capítulo 20, verso 25, e 1 Reis, capítulo 4, verso 22. Eles eram sacerdotes de Astarte, né, a deusa Sidônia. Então ela veio, quando casou com Jezabel, já trouxe também essa malignidade para o povo de Israel. Tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos vossos corações. Na próxima aula estaremos estudando, não é? Estaremos estudando a lição 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal, tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Aleluia.